O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome, no relato da criação fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem, mas o 7º dia ele abençoou e santificou, dando um exemplo para toda a criação que o 7º dia é o seu dia escolhido. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, desde o Monte Sinai para o seu servo Moshe e para o povo de Israel, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Lei Kadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E desejo a todo o povo da Techuvá que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom, que nós possamos, nesta manhã, estar estudando as palavras do nosso Criador e extraindo os ensinamentos que ele pode nos proporcionar. Eu sou o professor Marcos Aurélio e estamos aqui no canal Techuvá Total pedindo para que vocês abram as suas escrituras para acompanhar os textos conosco, mas também abram o seu coração. E vamos nos alegrar. O Shabat é dia de alegria. E para nos alegrar, nós temos aí o meu querido e amado irmão Yosef Torres. Vamos de novo escutar essa maravilha de música que ele trouxe para nós, rapidinho, só para a gente iniciar. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Hai. 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 O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. Zahor et Yom HaShabbat Lekadeshô. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Shabbat Shalom! Esse Yosef Torres é demais, meu irmão. Então, vamos continuar, né, nessa porção maravilhosa, a porção Matote, que estamos estudando desde ontem à noite. As irmãs, rapaz, as irmãs gostaram. Eu pensei que elas iam puxar minha orelha, viu? Mas as irmãs gostaram do estudo de ontem, onde a gente restabeleceu um pouco da ordem, né? Falou sobre acerca dos votos, principalmente as palavras que as mulheres proferiam dentro da casa dos seus pais, dentro da casa do seu marido, né, da sua própria casa, quando ela está casada, e que o marido em si, ele tem a palavra final para poder validar ou anular uma palavra que foi dita pela sua esposa, ou seja, em determinadas situações, há uma conversa, né, sobre algum tema, mas a escolha deve ser do marido, porque ele também será cobrado das ações da sua casa. Então, hoje, se o pessoal de Reuven, de Ruben e de Gade, e metade da tribo de Menacha, de Manassés, tivesse escutado essas palavras sobre o voto, né, a importância de se examinar primeiro, antes de realizar um voto, eles não teriam escolhido as ações que eles tomaram nessa porção que nós vamos meditar, nós vamos estudar. Então, vamos dar seguimento à porção Matote, a 42ª porção da Torá. E eu coloquei como tema agindo na emoção. Nessa cena, meus irmãos, a gente vê aqui, ó, Moshe arrodeado aí de pessoas, com uma palavra meia dura, né, que ele ficou meio surpreso. E olha a quantidade de animais que temos aqui à volta de Moshe. Olha para aí. Com esses homens. Quantidade de gado, né? Muitos mesmo. E Moshe está meio surpreso com o que esses homens estão falando.
Então, olha a reflexão que a gente vai fazer é em cima dessa ação dos representantes da tribo de Ruben, de Reuven, de Gade e de metade da tribo de Menacha. Inicialmente, a gente vai ver que Menacha não aparece solicitando ficar nessa terra ao leste do Iarden, ou seja, onde eles estavam ali nas planícies de Moab. Inicialmente, Menacha não escolhe participar dessa ação de solicitar essa propriedade antecipadamente, né? Eles estavam ali, vamos recapitular um pouco. Mais tarde a gente vai ver nos estágios da Techuvá, né, a porção Maceei, hoje à tarde, se a terra se permitir. Principalmente esse último estágio demonstra muito isso, que às vezes a gente nada e morre na praia, né? Literalmente, é uma expressão que utiliza-se aqui no Brasil. É quando você fez uma longa caminhada para alcançar um objetivo, mas quando chega no final do objetivo você não consegue alcançá-lo. Então, essas tribos se encantaram com os animais, o gado, né? Que o povo de Israel sempre foi conhecido por serem pastores de ovelha. Porém, aqui eles estão estão pedindo a Moshe para ficar nesta terra, porque essa terra ela é repleta de gado. Aqui lá atrás, ó, a gente pode ver até o Iarden, né? Uma planície muito grande, montanhas à volta, um rio e muito gado aqui à volta. Então, provavelmente do outro lado aqui seria Jericó, né? Jericó. Então, vamos ao texto, né? Em Matitiarro, a gente fica às vezes espantado, né, com alguns textos, e me chamou muita atenção no início da minha caminhada quando eu li sobre o adversário, né, tentando o nosso mestre e oferecendo algo que, ao meu ver, não seria cabível para ele oferecer os reinos da terra, porque a gente só pode oferecer algo que é nosso. E depois, refletindo direitinho, eu pensei, realmente, hoje em dia, os reinos deste mundo não servem ao eterno. Eles servem aos desejos da sua própria cobiça, da sua própria carne. Eles dão muito, né? Eles pendem muito, esses governos, para a má inclinação. A Itserhará. Essa má inclinação é que domina o mundo hoje. Por isso o Hassatan está oferecendo esses reinos para Yeshua. Porque se ele se curvasse diante dessa oferta, ele estaria cedendo à má inclinação. Então, olha o que o texto de Matitiarro, capítulo 4 ao 10, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10 diz: Mais uma vez o adversário o levou ao cume de uma montanha extremamente alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse: Se você se ajoelhar e me adorar, eu darei tudo isto. E Yeshua disse: Retira-se, adversário, porque as escrituras dizem: Adore a Adonai seu Elohim e sirva somente a ele. Então, servir ao Eterno é literalmente se colocar no caminho, à disposição do caminho do Eterno. Então, nessa manhã, meus irmãos, nós vamos abordar justamente esses aspectos da Torá, dessa porção matote. A importância de não cometer o erro de se afastar das promessas do Eterno. Apesar de estarem próximos ali, essas 2 tribos e meia, eles deram um passo para trás, eles se afastaram da promessa. Estavam a poucos metros do objetivo, mas decidiram não prosseguir. E quantas vezes o povo de Israel cometeu esse erro nessa jornada de 42 estágios no deserto, uma jornada que durou 40 anos. Logo no início a gente encontra várias vezes eles resmungando, né, contra algumas situações adversas. O Eterno chega a citar, né, o povo me tentou 10 vezes. Porém, algumas ficam na cabeça da gente. A primeira foi justamente que me vem à cabeça, né? Eu citei aqui 5.
o bezerro de ouro. O que é que o povo estava querendo fazer ali? Estava literalmente querendo moldar o Eterno com as suas próprias mãos. Tanto que quando eles terminaram de fazer o bezerro, eles chamaram aquele bezerro com o tetragrama do Eterno. Este é o Eterno que nos tirou do Egito. Então eles formaram a imagem do Eterno como um bezerro de ouro. A gente pode ter N interpretações, mas o que eu estou querendo trazer o sentido é a vontade do ser humano de moldar o Eterno conforme a sua própria vontade, conforme a sua expectativa. Qual foi a segunda vez que o povo tentou ao Eterno? Que ficou marcado. No caso dos espias, que justamente resultou na punição deles passarem 38 anos a mais rodeando o deserto. E o que é que, nesse caso dos espias, o ser humano queria? Estar no controle da situação. Ter o controle, o poder de decidir o momento de ir, de voltar, de averiguar, de observar se realmente é aquilo. Ele ter o controle de o Eterno está nas mãos dele, né? E o Eterno mostrou que não, que ele não vai se submeter à vontade de homem algum. Ele não vai ser moldado por nenhum ser humano, ele não vai se submeter a homem algum. Terceira, a rebelião de Corá, que quer trazer para a gente o quê? Uma rebelião que queria ter o sentido de usurpar uma liderança religiosa. Porque Moshe era aquele que fazia a ponte, Moshe e Aharon, entre o Eterno e o povo. Então Corá queria tomar isso de quem o Eterno escolheu, né? O quarto, a rebelião, né, que a gente encontra a quarta rebelião que a gente encontra aí, que são mais latentes aí aos nossos olhos. A assimilação das mulheres de Moabe e de Midian, no caso da rebelião de Zinri, como a gente estudou na semana passada. Isso demonstra também o quê? A destruição da família. Família essa que ontem à noite a gente está restabelecendo a ordem da família, de como deve agir a mulher, o marido, com respeito, com carinho, com amor, com muita conversa, com muita cumplicidade. Os dois ali, o marido com amor para com sua esposa e a esposa respeitando o marido. É necessário estabelecer essa ordem. Na rebelião de Zinri, o foco era a destruição da família. E por fim, a gente vai estudar hoje o apego às riquezas. No caso aí, os líderes de Reuven, Ruben e de Gade, e metade posteriormente da tribo de Menacha, de Manassés, eles se apegam às riquezas. Porque o gado, até os dias de hoje, ele representa a riqueza. Porque uma cabeça de gado é caríssima, um animal. Pela quantidade de carne que ele acumula, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Então, a gente vai vendo aí, observando esses passos que levam o ser humano à rebelião contra o Eterno. Então, todos nós devemos, quando orar, né? Eu pelo menos faço isso nas minhas orações. Aconselho a você também refletir sobre isso, né? Quando for pedir algo ao Eterno, que se o que estamos pedindo faça com que nos afastemos dos caminhos do Eterno, que Ele não nos dê. Porque às vezes a gente pede algo e não sabemos como vai terminar aquilo. Possa ser que o pedido que nós estejamos fazendo nos afaste do caminho do Eterno. Então é muito importante nas nossas orações estar sempre pedindo: Pai, se o que eu estou precisando me afastar dos teus caminhos, que tu não me dê. Que eu prefiro ficar sem, mas nunca ficar sem ti. Então, se os patriarcas tivessem escutado essa oração que eu estou falando aí, eles não ficariam com esses animais. Ou até levariam, né? Transportariam alguns para o outro lado do Iarden, né? Então, eles preferiram se afastar dos seus próprios irmãos
Porque o Iarden, o Rio Jordão, é uma barreira natural, né? Para um socorro, para um auxílio. Até para o poderio militar de Israel auxiliar os seus irmãos uns aos outros, tinha essa dificuldade. Porque quando o povo foi atravessar, o Eterno parou uma parte do rio, ele se deteve, o povo passou, só então o rio voltou ao seu curso natural. Então, o ideal era que eles ficassem todos unidos, né? Então, essa terra, ao observar que essa terra que eles estavam ali no leste do Iarden, na região de Moabe, era aparentemente ideal para o seu sustento, o sustento deles e também desse gado, eles se esqueceram da promessa do Eterno, que a terra de Canaã era a promessa aos seus antepassados. Fazendo isso, eles estavam rejeitando a sua herança. E o Eterno, meus irmãos, uma coisa que ele faz, ele é um cavalheiro. O Eterno, ele não vai interferir na sua decisão. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele respeita as suas escolhas. Se você não quer andar com ele, não quer seguir o caminho que ele trilhou, não quer ser participante da herança do teu povo, não se preocupe. Ele não vai ter problema nenhum com isso. Ele só não vai ficar feliz, né? Mas ele não vai ter problema nenhum com relação às suas escolhas. O que o Eterno não se agrada é daqueles que fingem ser seus servos, estão querendo estar no meio do povo, mas não cumprem a sua palavra. São justamente as pessoas que são consideradas mornos. A gente vai falar mais sobre isso ao decorrer do estudo. Então, no capítulo 31, né, a gente vai estudar hoje, a gente estudou ontem o 30, e a gente vai estudar agora, pela manhã, o capítulo 32. Mas no capítulo 31, o que aconteceu? O Eterno se revoltou, né, contra a atitude de Midian e mandou 12 mil homens atacar Midian sob as ordens, né, de Pinhais, estava junto lá. E esses homens foram lá, mataram os cabeças, o povo de Midian, só que eles trouxeram as mulheres de volta. E Moshe não queria, se revoltou contra isso, né? E mandou executar as mulheres que já eram casadas ou que já tiveram filhos. E ele mandou executar todas elas, porque elas iriam perverter, né, os homens, que foram justamente por causa dessas mulheres e seus costumes que fizeram com que o povo de Israel sofresse uma punição. Então, por causa disso, ele tomou essa atitude, né? E esses membros da tribo de Gad e Reuven fizeram parte, né? Mandaram 1000 homens representando, estavam presentes nessa vitória a um povo muito forte, né? Então, o que é que eles ficaram pensando, né? O Eterno nos ajudou nessa batalha, também ele vai nos ajudar se a gente escolher ficar do lado de cá, né? Então, na realidade, a promessa do Eterno é para a terra de Canaã e não para essa terra que eles estão solicitando aí. Então vamos dar continuidade. No livro de Bamidbar, capítulo 32, versículo 1, diz o seguinte: O Mikne Rav Hayá Libnei Reuven ve Libnei Gad Atsum Meod va Yareu et Eretz Yazer ve et Eretz Gilead ve Hine Hamakom Mekom Mikne. Os descendentes de Reuven e os descendentes de Gade possuíam grande quantidade de gado. Quando viram que a terra de Yazer e a terra de Gileade eram boas para gado, o que é que eles pensaram? Os descendentes de Gade e de Reuven se aproximaram-se e falaram com Moshe, Elazar, o Kohen, o sacerdote, e os líderes da comunidade. Eles disseram: qual o detalhe aqui, meus irmãos? A primeira pergunta que a gente pode se fazer, né? De onde surgiu essa grande quantidade de gado?
De onde saiu isso? Porque o povo de Israel, ele é conhecido por cultivar pequenos rebanhos, como cabras, ovelhas, bodes. Mas aqui, essas tribos aparecem com uma grande quantidade de gado. E uma coisa importante, né? Veja, quem incitou a situação, né? Quem começou? Reuven. Sempre é assim. Reuven, Gad. Já quando ele incitou, mas quando foi falar, ele ficou por detrás dos panos. Quem falou na frente foi Gad, depois Reuven. Ele incita, quando chega na hora do vamos ver, ele fica por trás ali, esperando o pessoal resolver o problema, para ele chegar depois para ver o que é que deu, né? Até nesse texto aí, os descendentes aparecem agindo da mesma forma, né? Que se inverteu. Agora Bnei Gad, o Bnei Reuven. Aqui já foi diferente, né? Bnei Reuven, o Libnei Gad. Então, eles chegaram para Moshe e Aharon, depois de verem essas terras boas para gado, né? É justamente nessas terras que tem vários afluentes que também alimentam e ardem, por exemplo, o Yavok, né? Onde Yaakov atravessou para ali se encontrar novamente com Esav. Então tem vários afluentes ali que vão irrigando a terra e deixando aquela vegetação boa para a criação desses animais de um porte maior. Então aqui falam as cidades que faziam parte disso, né? Atarot, Divon, Yazer, Nimrá, Heshbon, El, Ale, Sivan, Nevô e Beon. Então essas cidades faziam parte daquelas cidades que o povo de Israel foi tendo que batalhar, né? Tendo que lutar, porque esses povos se uniram e foram atacar Israel. Então Israel foi lá e atacou esses reis. Então aqui está uma boa quantidade, né? Heshbon, você consegue ver aqui, né? Tem aqui, ó, Jahaz, que é uma das cidades que a gente vê aqui, ó, anteriormente, né? Yazer, entre outras. Então essas cidades, inclusive Edrei, né? Onde houve uma batalha também aqui em Edrei, onde Og foi morto e grandes quantidades de gado também foram retiradas, levadas para o povo, principalmente de Reuven e Gad. Então, o que acontece, meus irmãos? De onde aparece esse gado, né? É importante a gente estudar essa topografia do ambiente aqui. Deixa eu botar aqui um marcador. Onde é que o povo de Israel estava? O povo de Israel estava aqui, ó, nas planícies de Moabe. Vocês conseguem ver vários riachozinhos aqui, ó, afluentes. Estão vendo? Vários afluentes, olha aqui, ó. Olha aqui o Jabok, né? De onde Yaakov veio descendo, né? E se encontrou nessa região aqui com o seu irmão Esav. E vários afluentes, ó, tá vendo? Como também na Eretz Israel existem vários afluentes que cortam a sua terra, a terra de Canaã. Então, daqui, todas essas partes aqui, a gente vê uma cadeia de montanhas, aqui nessa região aqui, né? Cadeia de montanhas. Mas existem algumas partes de planície, né? Onde o povo de Israel observou, o povo não, né? Essas duas tribos e posteriormente mais uma, observaram que era boa para a criação de gado, por isso que esses povos tinham grande quantidade de gado. E no texto de Devarim, Moshe, na próxima porção, vai explicar o que aconteceu e de onde saiu esse gado que Reuven e Gad, as outras tribos não quiseram, deve ter pensado, né? Como é que a gente vai atravessar esse rio com tanto gado? Se nossos animais pequenos já são difíceis de carregar, imagine levar um boi.
Não, a gente não precisa disso não. Isso é para essa terra que está aí, essa terra que o povo já cuida, a nossa terra é do outro lado, então pode deixar aí. Quando o povo de Reuven e de Gad viram que seus irmãos não tinham tanto interesse por aquele gado e valia uma boa quantidade de dinheiro, né, que renderia para eles, eles disseram, não, a gente fica para a gente. E a próxima parte do plano é que realmente deixa a desejar, né? Porque, além de tudo, além do gado que eles quiseram ficar, eles não quiseram atravessar o Iarne. Por causa de quê? Da riqueza. A riqueza os impediu de atravessar. E olha o que está escrito no livro de Devarim, no capítulo 2, versículo 34. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os homens, mulheres, crianças, e não deixamos ninguém. Somente tomamos por presa para nós o gado e os despojos da cidade que tínhamos tomado. No versículo 36 diz, desde Aroê, que está à margem do ribeiro de Arnon, a cidade que está junto ao ribeiro de Gileade, nenhuma cidade houve que nos escapasse. Tudo isto o eterno nosso Elohim nos entregou. Aí, capítulo 3, versículo 1. Depois nós nos viramos e subimos ao caminho de Baçã. E Og, o rei de Baçã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. E destruímos-las, como fizemos a Sion, rei de Hesbron, destruímos todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo da cidade tomamos para nós por presa. Então, como eles fizeram aqui com Hesbon, né? Essa cidade aqui, assim também eles fizeram aqui em Edrei. E daqui saiu uma grande quantidade de gado dessas regiões aqui, desde de Yahaz, Hesbon e Edrei. Esse gado foi dividido para aqui a terra de Gileade, né, que Moshe fala, a região de Gileade. Essa região era conhecida por esse tipo de como é que eu posso dizer? Eles cuidavam desse tipo de animal que era o gado. E quando eles perderam a batalha, evidentemente o povo de Israel se apossou desse gado, porém não teria tanto proveito, porque eles tinham o Iarne a atravessar e o povo de Israel não tinha conhecimento de como cuidar de gado. Mas o mapa aí de mais ou menos topografia do ambiente, vocês veem aqui, olha, uma cadeia de montanha e existe esse vale aqui, justamente onde o povo de Israel atravessou, onde eles queriam montar as suas cidades, né? E aí, além do mais, algumas cidades nesse entorno, né? Tanto que se vocês observarem, a gente vai botar outro mapa, toda essa região aqui ficou para o povo das duas tribos e meia. E o que acontece? A topografia do terreno existia uma pequena parte, porém bastante irrigada, que dava condições de criar gado, sem contar que aquela região era conhecida por criar esse tipo de animal. Por isso os olhos dos filhos de Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe ficaram impressionados. Olha o tamanho do território. Quantidade de território, toda essa região irrigada. E aqui estão a cidade de Edrei, que foi justamente onde teve a batalha com Og. E as outras cidades estão justamente nessa região onde Aroê, né, Dibon, todas as cidades que a gente viu naquele versículo anterior. Então o povo se encantou com essa região por ela ter condições de guardar aquelas riquezas. E o que foi que a gente aprendeu com o nosso mestre Yeshua? Em alguns estudos eu até passei já, falei sobre esse momento que Yeshua fala para o jovem rico, né? Que se ele quiser fazer parte do reino dos céus, que ele venda tudo que tem e o siga, né? Esse jovem se entristeceu e foi embora. E Yeshua ensina, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. A gente pode encaixar como uma luva essa situação que Yeshua ensinou com esse acontecimento que esses homens vão fazer a solicitação para Moshe de algo muito duro, muito triste. A gente está ali com Moshe, que lutou tanto, né? Fez tanto para o povo de Israel, mas infelizmente não fez parte, não pôde atravessar o Yarden. Queria tanto estar ali, tanto que ele sobe numa montanha e observa toda a terra de Israel. Mas em breve ele estará, né? Estará no mundo vindouro. Talvez o Eterno o poupou do que o povo de Israel ia fazer, né? Se prostituindo e cometendo idolatria, sacrificando suas crianças aos ídolos, né? Tô com um pouco de dor de cabeça, meu irmão, mas vamos embora. Então, sacrificando os seus filhos aos ídolos, entre outras coisas. Por isso que o Eterno acho que preservou Moshe. Ele queria tanto passar, mas não podia. E quem podia passar, não quis. Que tristeza deve ter sido para Moshe. Então, as tribos que ficaram no leste da terra prometida, ou seja, do outro lado do Yarden, tomaram terras que não foram prometidas pelo Eterno à descendência de Israel. E o Eterno é um cavalheiro. Ele já havia dito qual seria a terra a ser conquistada. Essa terra seria suficientemente para o povo, né? Seria suficiente para sustentar o povo e próspera para todo o povo de Israel. Porém, ele respeitou a decisão dos filhos de Israel, que rejeitaram a sua herança. Na realidade, eles pediram a parte da herança antecipadamente. Outra situação que a gente pode associar a uma parábola maravilhosa de Yeshua. A parábola do filho pródigo. Parábola essa que vai contar a história de um filho que pediu parte da sua herança, mesmo antes do... Imagine, um pai vivo, você pedia a parte de sua herança. Essa herança ainda estava sendo galgada, construída, poderia ficar muito maior. Mas o filho disse, não, para mim já basta. Eu quero a parte da herança, que eu quero ir embora daqui. E o pai respeita a decisão do filho. E ele concede a parte da herança que o filho solicitou, antecipadamente. Foi o que aconteceu com essas tribos. Pediram a sua parte da herança antecipadamente. Deixa eu passar aqui. No capítulo 32 ainda do livro de Bamidbar, no versículo 4, diz o seguinte: Haaretz asher hika Adonai lifanei, Hadat Israel Eretz Mikne Riv Ve la Avadeira Mikne. A região que Adonai conquistou diante da comunidade de Israel são terra para gado, e seus servos possuem gado. Eles chegaram a essa conclusão. Essa terra é muito boa para gado, e nós possuímos gado, ou seja, o gado que os nossos irmãos rejeitaram, a gente ficou para a gente. Essa terra é boa para gado, por que não? Por que não? Que pensamento, meus irmãos. Você abandonar uma promessa depois de 40 anos, seus antepassados sofrerem, querendo chegar até aquele determinado local, e você faz parte dessa geração e não conclui a missão dos seus antepassados. Imagine aqueles que saíram descendentes, os patriarcas da tribo de Reuven e de Gade. Se eles estivessem vivos, o que eles imaginariam dos seus servos, dos seus filhos? Por que eles estavam fazendo isso? Se a grande vontade que eles tinham era de entrar na terra, mas por causa de alguns erros, eles morreram no deserto.
Então, olha o que eles dizem. Se vocês, eles vão arrodeando, né? Vai ali, mas Moshe, olha, essa terra a gente passou em gado. Essa terra é boa para gado. Se vocês nos considerem dignos de seu favor, eles continuaram. Que essa terra seja dada a seus servos como sua propriedade. E não teremos de atravessar o Yarden. Eu acho que nessa hora o semblante de Moshe deve ter caído, né? Por escutar uma coisa tão pesada. Eu acho que ele até pensou que era brincadeira. Porque o que eles estavam querendo literalmente era que a nuvem do Eterno parasse, né? Segundo Moshe, de novo. Estava passando por aquilo de novo, né? Porque a nuvem do Eterno ia marchar. E duas tribos no caso até o momento, iriam ficar parados. Moshe se lembra do que aconteceu lá no caso dos espias. Quando a nuvem precisou ficar parada por causa dos espias. E não porque o Eterno ordenou. Tanto que, olha o que eles respondem. Olha o que Moshe fala para eles. Né? Vai ao mesmo Moshe, Livnei Gade, o Livnei Reuven. Respondeu Moshe aos descendentes de Gade e de Reuven. Ha-ahareichem yavu'u la milhama ve'atem teshuvu fo. Seus irmãos devem ir para a guerra. E enquanto vocês permanecem aqui, vocês estão de brincadeira, não é possível. Quer dizer que seus irmãos conquistaram essa terra aqui, a terra está literalmente, né, conquistada. Vocês pegaram esse gado como despojo que ninguém queria, vocês ficaram, olharam para a terra e decidiram ficar com nesse local. Agora, seus irmãos que ajudaram vocês a conquistar essa terra, vocês querem deixar eles sozinhos? Que eles atravessem sozinhos? No versículo 7 do capítulo 32, ele continua. Além disso, por que tentam desencorajar o povo de Israel a atravessar a terra que Adonai lhes deu? Então, desencorajar foi o que aconteceu lá no caso dos espias. Então, preste atenção, meus irmãos. Um caso que havia acontecido há 38 anos antes. 38 anos antes. Moshe ainda não havia tirado aquele momento da cabeça dele. Ainda estava fresco na sua memória. O que ocorreu naquele caso, onde alguns pararam e desencorajaram seus irmãos, e as consequências foram sentidas por Moshe e por toda aquela geração por 38 anos. Então Moshe, vendo que estavam prestes a atravessar e duas tribos desistindo de entrar, o que não poderiam causar para com as outras tribos? Seria um balde de água fria. Um duro golpe aí para o servo do Eterno. Então, deixar de seguir a nuvem do Eterno, meus irmãos, é sempre a pior opção que você pode tomar na sua vida. Todos nós devemos o tempo todo estar seguindo a nuvem do Eterno. É ela que vai nos trilhar para o bom caminho. Não tem condições de seguir ao Eterno sem seguir o caminho que ele trilhou. Você não pode. O Eterno está indo para um lado e você está indo para o outro e está dizendo: ah, mas eu sou servo da nuvem. A nuvem do Eterno é ali. Ali eu sirvo aquele Elohim ali. É o único e verdadeiro. Mas ele está indo para um lado e você está indo para o outro. Ele diz que o dia dele é o Shabat, mas você quer o domingo. Ele diz que não pode comer de tudo, mas você come de tudo. Ele diz que é para você amar ao próximo como a si mesmo, mas você diz: não, eu só amo meus amigos. Yeshua disse: ame até os vossos inimigos. Ah, mas eu não... meus inimigos é meio ruim, eu não gosto muito dele não.
eu não vou amar ele não. Você realmente está acompanhando a nuvem? Tomar uma atitude de seguir por outro caminho que o Eterno ordenou é você demonstrar que não está preparado para alcançar a terra prometida. E pior, rejeitar o caminho do Eterno é antecipar a herança. Muitas vezes nesse caso aqui, por esse exemplo, por conta das riquezas, muitas vezes não se escolhe continuar seguindo a nuvem do Eterno. Como Yeshua ensinou, né? Mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha, um portão pequeno que existia em Jerusalém, que à noite se fechava e ficava um pino de ferro muito grande, né? Uma trava de ferro. Eles colocaram, apelidaram de agulha, que ela literalmente parecia uma agulha. O Moré Felipe já fez vídeo nesse local. E esse portão pequeno, os camelos que vinham carregados não conseguiam passar. Caso o viajante chegasse fora do horário e ele quisesse adentrar na cidade para não dormir fora da cidade, e ele quisesse entrar com seu camelo, ele não poderia entrar com ele carregado. Ele teria que desmontar, tirar tudo de cima do camelo e entrar com seu camelo sem nada. Seguir ao Eterno é a gente seguir sem restrições. Eu não posso guardar o Shabat porque eu tenho uma parcela de tal coisa que eu comprei. Eu não posso guardar o Shabat porque eu aceitei um emprego que eu vou ganhar mais para guardar, mas eu tenho que trabalhar no dia de Shabat. Eu vou para servir o Eterno, eu vou ter que, por exemplo, me prostrar diante de outros deuses. Vou ter que adorá-los. Vou ter que me submeter à religião de meu patrão, de quem quer que seja. São renúncias que fazemos, muitas vezes até desobedecendo ou batendo até de frente, né? Não com raiva, com ódio, mas rejeitando propostas indecentes, por exemplo, para enriquecer ilicitamente, furtando, difamando as pessoas que estão à nossa volta. São pequenas renúncias que fazemos para poder continuar servindo ao Eterno. Quantas pessoas já não, para poder subir de cargo, né, precisaram difamar alguém para que o seu superior fosse demitido e consequentemente, o favorecido fosse justamente o próprio denunciante, né? Então, são várias situações que acontecem no nosso dia a dia que nos mostram se a gente está seguindo a nuvem ou se estamos nos distanciando da nuvem. E desencorajar o povo do Eterno era uma das piores características desse pedido que essas tribos estavam fazendo. Tanto que Moshe se atentou logo a isso. Isso é o que seus pais fizeram quando os enviei a Kadesh Barnea para ver a terra. Então estava fresco ainda na mente de Moshe. A primeira coisa que ele pensou foi no caso dos espias 38 anos antes. Então ele alerta o erro dos pais dos antepassados e os seus filhos estavam repetindo. Então não se alcança resultados diferentes cometendo-se os mesmos erros. Isso é uma lição para a vida da gente, meus irmãos. Observar os erros do passado, dos nossos antepassados, principalmente quando a gente analisa esses textos das Escrituras, não é para a gente... Se a gente pegar essas instruções e simplesmente for como um livro, a gente lê, fechou, colocou de volta e não botou em prática, essa instrução se torna morta.
A letra mata, mas o Ruach os transforma em vida. O que é que Shaul quer dizer com isso? Se você só ler a Torá e fechar e não praticar nada, está morto. Se você se mover conforme o que você leu, o Ruach, esse espírito, vai vivificar. Você vai trazer à vida esses textos, esses ensinamentos, você os transformou em vida. Então, os erros do passado devem ser analisados para não ser repetidos. Então, Moshe está fazendo uma associação direta. Pessoas querendo ficar parado enquanto a nuvem anda e não querendo seguir o caminho que o Eterno ordenou. Então, Moshe já está associando aos erros dos seus antepassados. Pois ao subirem no vale de Escol e verem a terra, eles desencorajaram o povo de Israel para que não entrassem na terra que lhes tinha sido dada por Adonai. Então, o povo preferiu ficar, naquele tempo, do que entrar e lutar. Então, Moshe já está ali se precavendo dessa mesma situação. Deixa eu ver o tempo aqui. Estou me empolgando demais. Vamos dar uma andada no estudo aí. Vai Har Af Adonai. Vayon Hahu Va Ishavá Lemor. E a ira de Adonai foi acesa naquele dia e ele jurou. Então o Eterno, ele fez esse juramento porque ele pode cumprir. E o que foi o juramento do Eterno? Que é o que a gente vai ver a seguir. Que aquela geração iria morrer no deserto. A não ser quem iria ficar seria Yehoshua e Caleb, que defenderam o Eterno, as suas palavras, dizendo que realmente a terra era boa e que era para o povo atravessar naquele momento. Então o Eterno jurou que só esses dois daquela geração iriam entrar na terra. Até o próprio Moshe ficaria de fora. O próprio Aharon, como aconteceu. Por que o Eterno pode jurar? Porque ele é o único que vai cumprir o que ele diz. Tanto que ele cumpriu exatamente o que ele falou. Toda aquela geração morreu, só entrou daquela geração Caleb e Yehoshua. Nenhum desses que tinham mais de 20 anos sobreviveram. Seus corpos morreram no deserto. Nenhum membro do povo com mais de 20 anos, saído do Egito, verá a terra que jurei a Abraham, Isaac e Jacó, pois eles não me seguiram sem reservas. Então, o que é que o povo de Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe estavam fazendo? Eles estavam negando a terra que o Eterno jurou a seus antepassados e eles estavam colocando reservas às instruções do Eterno. Eles acharam melhor aquela terra do que a terra de Canaã. Exceto Caleb, filho de Jefuné, o Quinizi, e Yehoshua, filho de Nu, pois estes seguiram a Adonai com todo o coração. Então, Caleb aqui a gente vê que ele é filho de Jefuné e ele é Quinizi. Ele é um estrangeiro. Quinizi é justamente um dos descendentes de Canaã. Então, ele se aliou ao povo do Eterno. A promessa veio para ele também. Então, todo aquele, meus irmãos, que sem ressalva, sem reservas, obedece os caminhos do Eterno, ele tem acesso à herança dos antepassados do povo de Israel. É isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2. É isso que Yeshua fala em Yohanan capítulo 10. Pois a minha ovelha ouve a minha voz e me segue. E eu as conheço pelo nome, e ninguém as arrebatará das minhas mãos.
As ovelhas perdidas da casa de Israel ainda estão espalhadas sobre os quatro cantos da terra. E o Eterno fez isso para que não haja condição do ser humano saber se ele é descendente sanguíneo, se não é. O Eterno quer saber do teu coração. Se há reservas para obedecê-lo. Porém, se a Torá dele estiver escrita no coração, é a chave para entrar na terra prometida. Não pense que é descendência sanguínea, não. O próprio Yeshua ensina isso. Ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Filho de Abraão é quem faz as obras dele. Porque se todo filho de Abraão fizesse as obras de Abraão, se todos, por descendência sanguínea, levasse a gente à terra prometida e todo mundo fosse salvo, onde está o Ismael? Onde está o próprio Midian? Filho de Abraão. Os descendentes de Midian eram filhos de Abraão, com Ketura, né? Eu não sei o nome, não lembro o nome em hebraico. Então não é por ser descendência sanguínea, é por fazer as obras, conforme as instruções do Eterno. Então, no capítulo ainda 32, versículo 13, diz o seguinte: Vayahar af Adonai be Israel va iniem ba midbar baim shana aditom kol hador haose hará be einei Adonai. Assim se acendeu a ira de Adonai contra os filhos de Israel, pelo que os fez vagar aqui e ali no deserto por 40 anos, até que toda a geração que praticou o mal aos olhos de Adonai morresse. E vocês, outra geração de pecadores, Moshe já não tem mais tanta papa na língua, ele já não vai entrar mais na terra prometida, não está nem aliviando mais não, já na orelha, pecadores. Mas vocês, seus, aqui no Nordeste, seu cabra safado. Cabra safado, nunca vi uma expressão, viu, dessa. Mas é que mais se diz aqui, viu? Quando a pessoa não presta, chama de cabra safado. Se Moshe, muitos Yehudim, na fuga, né, do nazismo, e até anteriormente, despontaram aqui no Nordeste, né? O Nordeste é literalmente dominado, né? Você vê aí a instrumental do vaqueiro, né? E quando ele bota o seu gibão, tem a estrela, o Maguen Davi, no seu chapéu também. Se Moshe vivesse aqui nos tempos de hoje, ele ia chamar, em vez de pecadores aqui, mas ia estar escrito, seus cabras safados. Vocês estão querendo fazer o que aí, rapaz? Vocês, outra geração de pecadores, ultrapassaram o lugar de seus pais e aumentaram a ira ardente de Adonai para contra Israel. Ou seja, Moshe já está sem nem saber, não foi nem perguntar ao Eterno, mas ele já está dizendo, a ira do Eterno já se aumentou contra vocês, geração pior ainda. Ele não esperou nem eles terminarem. Ele já está dizendo, né? Vocês querem ficar aqui enquanto seus irmãos já vão passar, vocês já ultrapassaram o pecado dos seus pais, porque vocês vão ficar aqui, seus irmãos vão lutar, eles conquistaram essas terras, e agora vocês querem ficar por aqui. Calma, Moshe, calma, que o pessoal ainda quer se explicar. Eles não vão assim também, não. Caso vocês se desviem dele, ele os deixará no deserto outra vez, e assim vocês causarão destruição de todas essas pessoas. Ou seja, a incitação desse mau caminho, desse pensamento errôneo dessas duas tribos, poderia desencadear um problema ainda maior, não só para as tribos dele, né? Mas para
toda a comunidade de Israel. Moshe está preocupado com isso. Que não só essas duas tribos aí fiquem no caminho, mas que toda a comunidade venha a perecer. Que eles estão de novo. Lembra quando o Eterno, o povo enviou espias? O Eterno estava pronto para fazer o povo entrar na Terra Prometida e conquistar. Era ali mesmo, eles iriam invadir pelo sul do território de Israel. Não precisava atravessar o Iarden. Não precisava enfrentar os inimigos, né? Que estavam ali à sua volta. O povo de Midian, o povo de Edom, o povo de Moab. Eles iriam entrar pelo sul. Porém, o que é que eles fizeram? Mandaram espias e o Eterno parou a nuvem, não agiu da forma que deveria ser feito e o Eterno mandou eles ficar 40 anos. E novamente eles estão prestes a entrar na Terra Prometida e há desistência, a nuvem parada de novo por conta de algumas tribos, alguns membros de duas tribos, né? Então Moshe já está irritado com essa situação. Só que olha o que eles disseram, né? Eu acho que eles refletiram também. Na realidade, podia até ser, né? Que eles queriam ficar por ali mesmo, dar uma de João sem braço, sem atravessar todo mundo. Mas como ele viu a ira de Moshe, principalmente nesses dois últimos versos aqui, que Moshe, no versículo 14, Moshe foi arrodeando ali, contando a história, e Moshe já disse na frente dele, né? E vocês, outra geração de pecadores, ultrapassaram o lugar de seus pais e aumentaram a ira ardente do Eterno. Quando eles ouviram isso, eles... Ixi! Não é assim não, Moshe. Calma. Não é bem assim não. Nós temos um plano. Vamos lá o plano. Vá Igeshu, Alive, vai Omiru, Gi Dedort, Som ni vne le mikneinu fo ve arim le tapenu. Eles porém aproximaram-se e disseram: construiremos aqui, preste atenção, currais para o nosso gado. Primeiro o quê? Esse meu mouse não ajuda. Currais para o nosso gado. E segundo, cidade para os nossos filhos tapenu, pequenos. Nossos tampinhas, né? Então, eles iriam construir. Calma, Moshe. Nós vamos primeiro construir currais para essa grande quantidade de gado, como você está vendo aqui. Nossas riquezas, nossas posses, né? E cidades também para os nossos filhos, né? A gente vai primeiro construir os currais, depois cidade para os nossos filhos. Mas nós mesmos nos armaremos e estaremos prontos para a ação, para marcharmos à frente. Olha a palavra. Eles não vão marchar só com o povo, não. Olha os textos, viu? A marchar à frente. Eles vão ser os primeiros, né? Do povo de Israel, até os termos trazidos ao seu lugar. Nossos filhos pequenos permanecerão nas cidades fortificadas, aqui por causa do povo que vive agora na terra. Ou seja, eles deixariam a cidade, deixariam a guarnição para proteção, né, já que aqueles reinos já foram destruídos. Daqui que eles se reunissem novamente ia demorar, né? Mas eles iriam atravessar o Iarden e não só atravessar, eles iriam à frente do povo. Entretanto, presta atenção, não é só isso. Não voltaremos ao lar até que todo homem de Israel tenha tomado posse da sua terra por herança. É isso que às vezes a gente não para refletir, né? Não para pensar nas nossas promessas. A gente age na emoção, né? Ganhou um grande prêmio e toma a atitude errada. A primeira coisa que vem à cabeça,
vai lá e já fala. Para poder aproveitar aquele prêmio. Fica olhando pro prêmio e dizendo, não tu quer o quê? É isso, pronto, eu faço tudo. E olhando pro prêmio. Mas o que tu queres? Isso, então eu faço. Mas posso pegar meu prêmio? Pode. Tem uma piada que diz o seguinte, né? O marido estava retado com a mulher e disse, mulher, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, o que é que você faria? Diga pra mim. Aí a mulher disse, eu pedia separação, porque eu ficava com a metade do prêmio e ia-me embora, que eu não aguento mais ver a tua cara. Aí o cara fez, pois tome aqui R$2,50, que eu ganhei R$5 na Mega Sena ali. Vá-se embora, pegue suas trouxas. Agiu na emoção. Ela não refletiu, não pensou, né? Não, meu amor, a gente vai sair dessa situação, nós vamos melhorar de vida, as coisas vão ficar melhor, a gente tá numa crise aqui porque estamos sem condições, né? Não, a primeira oportunidade eu vou ir embora. Vai pedir separação e pegar metade do teu prêmio pra ir embora. Aí o cara disse, tome R$2,50 e vá-se embora. Do mesmo jeito é aqui. Pra ficar com o gado, eles fizeram qualquer negócio. Por que Moshe estava irritado? Porque eles, em tese, iriam ficar do outro lado do Yarden e não iriam atravessar. Então eles estão prometendo tudo. Moshe, a gente vai marchar à frente. Moshe, a gente não volta até que o último povo de Israel consiga conquistar a terra. Quanto tempo seria necessário para conquistar toda a terra de Canaã? Durou vários e vários anos. Tanto que chegou ao ponto que o povo ainda não estava estabelecido e eles decidiram voltar. Ainda tiveram várias batalhas depois, o povo de Israel. Mas eles decidiram voltar antes de cumprir de todo a sua promessa. Então, é necessário a gente tomar cuidado com o que a gente vai falar, porque podemos incorrer em transgressão, como a gente aprendeu ontem à noite. Coisa que o pessoal, essas tribos aí, não estavam tão atentas em escutar, né? E a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte, veja. Qual é o maior tesouro que o ser humano pode ter? O maior tesouro que o ser humano pode ter neste mundo é justamente a presença do Eterno na sua vida. Escondi a tua Torá no meu coração. O maior tesouro do ser humano é você colocar as palavras do Eterno no seu coração, é você guardá-lo num local que ninguém pode tirar. Agora, para ter a presença do Eterno nas nossas vidas, é necessário estar buscando andar em seus caminhos e acatar a sua vontade. Qual era a vontade do povo do Eterno para os filhos de Israel? Quando ele fez as suas promessas, né? Era dar essa terra de Canaã ao povo de Israel. Então a terra de Canaã, não é que a terra seja o melhor local, isso, aquilo, não. É uma representação da promessa do Eterno. Ela pode ser pequena, ela não pode ser o jardim do Éden, porque tem muita parte deserta, né? Muito deserto na região, 70% do território ainda é deserto. É um local onde há muito conflito. Porém, é o local que o Eterno estabeleceu como o seu chamariz, né, para o seu povo. A humanidade pode não achar as melhores coisas do mundo, mas quem ama o Eterno vai amar essa terra de uma forma que fará de tudo para estar nela e obedecer à instrução do Eterno, que diz que lá é a terra que o Eterno escolheu, é a terra que mana leite e mel. Às vezes nós não podemos enxergar com nossos olhos, porém o Eterno vai chegar um momento que ele vai abrir os nossos olhos para mostrar as maravilhas da sua terra, assim como ele fez
com relação às maravilhas da Torá. Sabemos que o Eterno ama independentemente onde quer que o ser humano esteja. Ele vai amar o ser humano onde ele estiver, ele vai amar o ser humano, desde que o ser humano esteja buscando obedecê-lo. Se, porém, você tem a condição de estar no lugar onde o Eterno escolheu dar aos seus antepassados, e por causa de alguma coisa deste mundo você rejeita essa dádiva, é o sinal que o seu amor está dividido. A terra do Eterno, a terra que mana leite e mel, está à nossa disposição todo dia. Porque o Eterno prometeu que, está lá no livro de Devarim, no capítulo 30, se eu não me engano, que mesmo a gente espalhar entre as nações, a partir do momento que a gente ouvir as palavras da Torá e colocar em prática, ele nos reunirá de todas as nações da terra e nos levará à terra que mana leite e mel. Então, amar essa terra, geograficamente, não precisa você estar lá, não. Para você estar nesse caminho de buscar estar nessa terra que o Eterno quer que você esteja, quer que estejamos, você não precisa estar hoje em Israel, nessa Israel que nós conhecemos. Você tem que buscar o Israel que o Eterno prometeu. É guardando as suas instruções, porque chegará um momento, mesmo que morto, ele nos ressuscitará. O amor do Eterno é tão grande que nem a morte pode impedir que ele venha até nós. Nada pode impedir o amor do Eterno para com o ser humano. Desde que o ser humano o ame também. Colocando em prática cada uma das palavras das suas instruções. Não me canso de ler esse versículo, Devarim, capítulo 10, versículo 12. Eis o que é temer ao Eterno, o amar, o servir, dar o seu testemunho, que guarde os seus mandamentos e suas instruções. Ponto. Guarde a Torá do Eterno em seu coração, no local mais secreto. Estou dizendo para você esconder e não praticar, não mostrar aos outros. Mas o que eu digo é num local que ninguém tire, que seja impossível alguém tirar do teu coração. Podem falar o que for, podem te mandar fazer o que for, mas você vai ser obediente às instruções do Eterno, porque o reino dele está dentro do teu coração. Eita, meus irmãos, eu me alegro em saber de tão grande amor que o Eterno tem por nós, né? De tanta alegria que nós podemos sentir e ensinar a sua palavra. Yeshua, meus irmãos, nosso mestre, dá um banho de conhecimento ao nos ensinar sobre as prioridades que devem estar nos corações dos servos do Eterno. A riqueza, historicamente, acompanha o povo do Eterno. Quem persegue a riqueza, ela fugirá. Quem foge da riqueza, ela o acompanhará. Isso é um ditado que existe no Talmud. Então, nessa imagem a gente vê um homem olhando os seus gados, né? Do outro lado do rio e vendo o que perdeu, né? Vendo o que perdeu. Que as riquezas o impediram de conquistar algo maior. Não há dinheiro no mundo que pague a presença do Eterno na vida do ser humano. E ela é gratuita. O Eterno dá literalmente de graça. Porém, quando há dinheiro, a contaminação, o Eterno sai fora. No livro de Matitiahu, no capítulo 6, versículo 19, mais uma vez o Sermão do Monte. Eu vou sempre estar citando o Sermão do Monte. Para mim, é a pérola, né? Que é a pérola que faz abrilhantar ainda mais toda a Escritura. Toda a Torá é abrilhantada através do Sermão do Monte de Yeshua. Lo ta'atzru Lachem Otsarot Bekirev Haaretz Shesh Yachal Ash Verakav Ganavim Yahet
True. Ve ignovo. Não juntem riquezas para você na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, onde os ladrões abrem a força e roubam. Então, esses homens estavam ali motivados pela cobiça, pelo dinheiro, pelas riquezas, né? Eles estavam agindo dessa forma por única e exclusiva motivação financeira. Em vez disso, juntem riquezas para você no céu, no reino dos céus, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde os ladrões não entram nem roubam. Pois onde estiver a tua riqueza, ali estará o seu coração. Então, observem, o que é que Yeshua está ensinando? Que a maior riqueza que o ser humano pode ter, ela não pode ser guardada num banco. A maior riqueza do ser humano está guardada no seu coração. Mas dentro do coração, não há espaço só para o amor do eterno, o amor ao eterno. Você pode trocar, não coabitar com os dois, mas trocar. Pelo amor às riquezas, pelo amor à idolatria, pelo amor a si mesmo. Muitas pessoas amam tanto assim, né? O mandamento é: ame a si mesmo, ame ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro você tem que se amar, né? Mas tem tanta gente que ama tanto a si mesmo que esquece de amar ao próximo, esquece de amar ao eterno. O egocentrismo, né? Dentro do coração pode ter o amor a alguém de uma forma que ame mais do que ao eterno. Pode ser o amor a alguma prática errada, a jogo, a promiscuidade, a tantas coisas. Porém, para que o eterno habite no nosso coração, é necessário fazer uma limpeza de todos esses amores aí, hein? O eterno quer exclusividade, o amor a ele. Agora, porém, quando nós amamos a ele, tudo ele faz para abençoar ao ser humano. Então, pois aonde estiver sua riqueza, ali também estará o seu coração. Então, o amor ao eterno, você amando a ele, você vai colocar essa instrução no seu coração, e aonde você for, meu amigo, minha irmã, meu irmão, será acompanhado da presença do Todo-Poderoso. É necessário entender, meus irmãos, a conexão entre as tribos que rejeitaram entrar na terra prometida do Eterno, preferindo ficar com o gado que representava as riquezas. Certa vez Yeshua ensinou: é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já havia falado isso, mas eu repito. Um rico, não é que o rico não possa entrar no reino dos céus, mas que suas riquezas, a maior riqueza, seja o amor ao eterno. Porque o povo de Israel, o povo Yehudim, sempre, até hoje um dos povos mais ricos do mundo. Nem por causa disso eles não vão entrar no reino do céu. Não é isso que está sendo dito. É porque a riqueza persegue o povo de Israel. Porque eles perseguem o eterno. O povo é próspero porque persegue o eterno. Eles buscam o eterno com muita sede. E o eterno enche o ser humano de bênçãos materiais também. Não só as bênçãos através do seu mover, através da sua palavra. E Yeshua continua ensinando, né? O olho é a lâmpada do corpo, portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se você for generoso, está entre parênteses, porque é uma interpretação do tradutor, certo? Todo o seu corpo será repleto de luz. Mas se você tiver um olho mau, ou seja, se você for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será a sua escuridão, essa escuridão. Então, o que representa a luz? A luz representa estar debaixo das instruções do Eterno.
E quando você tem um amor muito grande, tem um olho muito mau, né? Você não consegue olhar o caminho do bem. Você se afasta do caminho da verdade. Se afastando do caminho da verdade, por consequência, o ser humano tem o olho mau. Ele é corruptível. Vai usar de vários artifícios para poder perpetuar-se com aquela riqueza. Porque a busca não é mais o mais importante da vida. Quer fazer o bem nesta terra. O dinheiro pode ser uma bênção como uma maldição. Se você não souber usar, pode ser uma maldição para você. Sabendo usar, vai ser uma bênção não só para você e sua família, mas todos os que estão à sua volta vão ser beneficiados. O Eterno vai abrindo mais portas, de uma forma que chega no momento que você vai ter tanto para você quanto para o seu próximo. Lembra daquela parábola do homem que teve uma excelente colheita e ele disse: olha, eu não tenho mais nem onde botar esses grãos, o que é que eu vou fazer? Já sei, tive uma brilhante ideia. Vou derrubar os silos que eu já tenho e vou construir maiores. E depois vou dizer para minha alma, né? Estás farto de tudo, tu tem tudo em grandes quantidades, né? Senta, come e bebe do teu gozo. Yeshua diz: tolo, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu vai entregar? Ou seja, que o que ele poderia fazer? Repartir essas maravilhas que o Eterno produziu na vida dele, porque ele já conseguiria viver muito bem com aquilo. Eu não estou falando aqui de literalmente um sistema político não, viu? Que reparte a coisa dos outros sem que o cara queira. Estou falando disso não. Estou falando de por espontânea vontade você auxiliar ao próximo, não por obrigação. Esse homem estava retendo as bênçãos do Eterno. Para auxiliar o próximo? Não. Tão somente para dizer que tinha mais. Então existem dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Sempre você vai encontrar em toda a Escritura, desde Bereshit até o livro de Revelação. Desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Porque o Eterno, meus irmãos, ele vai sempre fazer com que o ser humano tenha opções de escolher o caminho que quer seguir. Você não é obrigado a nada, de jeito maneira. Você pode escolher esse caminho escuro, de trevas, e o caminho da salvação. Não é algo que é imposto, algo que você não é obrigado a fazer, como foi feito aí pelos descendentes de Reuven, Gade e metade da tribo de Menaxe. Eles escolheram isso. Escolheram o caminho que queriam seguir. E continuando no livro Matitiahu 6:22, ninguém pode ser escravo de dois senhores. Ou é um caminho ou é o outro. Se ele for em frente aí, ele vai bater nessa placa aí de sinalização. Ou é um caminho ou outro. Qual é a vantagem desse caminho? Esse caminho é o seguinte. Se você estiver indo por esse caminho aqui, que é o caminho da perdição, estiver quase chegando lá, aí você diz: não, eu vou voltar. Você está fazendo o caminho de Techuvá, de retorno. Observe que você está fazendo um caminho maior, porque você está indo, depois você vai ter que voltar pelo mesmo caminho. E não tem como fazer um atalho. É um morro aqui. Não tem como.
você vai ter que voltar todos esses passos. Isso é o caminho do Techuvá. Do mesmo jeito, esses descendentes de Reuven estavam aqui, ó, no caminho bom. Tá vendo aqui essas montanhas lá no final? Deixa eu botar mais escuro aqui. Essa ilustração eu achei legal. Então já na próxima virada aqui, eita, vai chegar lá. Não, vamos voltar. Vamos voltar. Esse caminho é mais largo, é melhor. O outro é estreito, tá ficando estreito ali, né? Aqui é mais largo, ó. A pista é mais larga, ó. Chegamos aqui, conquistaremos o mundo. É o caminho da perdição. Todos os dois caminhos você pode voltar. Se você está no caminho da perdição, você pode voltar, fazer techuvá e voltar para o caminho da vida. Do mesmo jeito, chegando já na porta, começar a transgredir, você volta para o caminho da maldição. Está no caminho de techuvá e você volta pelo caminho de maldição. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. Pode ler aí que você vai encontrar esse caminho aí. Então, como a gente viu no início do estudo, meus irmãos, deixa eu colocar aqui. O próprio Yeshua foi testado em todos os âmbitos em que o ser humano pode cair. Foi colocado, né, disposto na nossa frente tudo aquilo que pode nos afastar do bom caminho. Porém, o Eterno jamais deixará que a porta fique aberta com a possibilidade do ser humano fazer techuvá, escolher o caminho certo. Um dos motivos do ser humano deixar de servir o Eterno é justamente o que estamos abordando nesta parte da porção. O abandono do caminho pelo amor às riquezas. O amor pelas riquezas. O que é que a gente está fazendo hoje em dia, meus irmãos? Muitas pessoas fazem hoje em dia. É reformar um quarto de hotel. A gente se apegar tanto às riquezas de uma forma tão grande, de uma forma tão doida, que não tem mais raciocínio na sua cabeça. É como você pegar, viajar para um hotel para passar uma semana e não gostar da cerâmica do hotel. Não gostar da cor da parede e você querer reformar o quarto do hotel que você vai ficar uma semana. É da mesma forma, querer reformar esse mundo que está caído e se apegar nele através daquilo que o domina, né? O que é que domina o mundo? O Kessef, o dinheiro. Então não se reforma o que está caído. Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Elohim, ou seja, servos de Elohim, vem da palavra Eved, que quer dizer servo, lá avode, e servo do dinheiro. Não pode servir a dois, foi o que eu falei do coração. Ou você está limpo para receber o Eterno, ou você está sujo, cheio de outras coisas. As duas coisas juntas não pode. O Eterno é puro, Kadosh. Ele trabalha, só vive em ambientes alcalinos, né? Ambientes limpos. E voltando ao texto, para a gente finalizar aqui, para a gente ir almoçar, né? Que é interessante também. Vou ser mais breve aqui para vocês, para a gente terminar tudo, né? Nós não teremos herança com eles do outro lado do Yarden. Ou seja, a gente não quer a herança de lá e a daqui não, é só a daqui. Na direção oeste, pois já recebemos nossa herança neste lado do Yarden, a leste. Então eles não queriam a parte de lá da terra de Canaã. Não, a gente não quer não. Isso aqui tá bom demais isso aqui. Posso até ajudar vocês lá a conquistar, mas eu quero essa daqui. Isso aqui tá melhor para mim. É o melhor que tá tendo. Moshe lhes disse, né? Se vocês fizerem isso, vocês se armarem e seguirem diante de Adonai para a guerra. Olha, presta atenção. Moshe tá pegando agora
tudo o que eles haviam falado antes. O que foi que eles disseram? Nós iremos à frente do povo. Aí Moshe está dizendo, se vocês se armarem e seguirem adiante, olha, irem diante de Adonai, ou seja, como eles disseram que ia à frente do povo de Israel, eles querem, Moshe está dizendo, vocês não disseram que iam à frente? Se vocês fizerem isso, forem adiante do Eterno para a guerra, ele continua. E se cada um dos seus soldados atravessar o Iarde diante de Adonai, aqui embaixo, até que ele tenha expulsado seus inimigos da sua frente, olha, presta atenção, eles também disseram, a gente só volta quando expulsar todos os inimigos diante dos filhos de Israel, até que todas as tribos tenham conquistado o seu território. Moshe está repetindo as mesmas palavras deles. E se a terra for conquistada diante de Adonai, e somente depois disso, só depois disso vocês voltarem, é a importância de escolher bem as palavras que vamos pronunciar, que a gente falou tanto ontem à noite. É melhor você não prometer nada e fazer muito, do que prometer muito e não fazer tudo. Ou até não fazer nada. Moshe se apegou exatamente, não acrescentou em nada, também não retirou. Moshe pegou todos os pontos, eu acho que quando eles estavam falando, Moshe estava anotando. Depois Moshe disse, então é isso? Beleza. Então se vocês fizerem, Moshe fez questão de repetir, palavra por palavra. Estarão desobrigados diante de Adonai. Deixa eu botar o mouse aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto. Estarão desobrigados diante de Adonai e diante de Israel. E esta será a propriedade de vocês diante de Adonai. Então, Moshe disse, se vocês não querem isso, pronto, vou repetir tudo o que vocês disseram. Se vocês fizerem isso, aí sim, essa propriedade é de vocês, essa terra é de vocês. Não é uma escolha sua, não é o que vocês querem, deixar de estar na terra prometida do Eterno e ficar nessa terra aqui. Vocês não estão achando que essa aqui é melhor? Pois tá certo, vamos respeitar a vontade de vocês. No entanto, se vocês não fizerem isso, terão pecado contra Adonai. É o que a gente falou exatamente ontem. Fez uma promessa, já está em pecado. Até que se cumpra, já é certo, você está em pecado. Tanto que eles não fizeram tudo o que prometeram. Não conseguiram, porque é algo muito difícil. Vários anos ali longe da sua família, até que voltassem, seus filhos já estavam velhos. Muitos deles já com 40 anos de idade. Aqueles que prometeram já velhos, idosos. A promessa que eles fizeram foi algo impensado. E entenderão que o seu pecado os encontrará. Porém, olha o que Moshe fez. Ele prestou atenção em cada detalhe do que eles disseram. Incluso na parte que eles disseram, faremos currais para o nosso gado e cidade para os nossos pequenos. Porém, Moshe só inverteu para dar um ensinamento para eles. Estou repetindo tudo que vocês disseram. Vão lá, agora vocês vão fazer. Presta atenção. Construam cidade para os seus filhos. Primeiro, cidade para os filhos, não currais para os seus gados. E currais para as suas ovelhas. Preste atenção. E façam o que prometerem fazer. Porém, observem. Moshe está falando de Ratson, ovelhas, currais para ovelhas. Então, esse gado para Moshe era o problema da história. O problema da história era o gado. Moshe entendeu o problema. Os descendentes de Gade e os descendentes de Reuven disseram a Moshe: seus servos farão como o Senhor ordena. O problema é o seguinte:
se muita gente espera um juramento formal, né? Nós juramos. Esses descendentes de Gade não fizeram literalmente nenhum juramento. Eles só falaram o que iriam fazer. Mas eles não fizeram um juramento solene, essas coisas. Por isso que eu falo sempre. Essa parte de juramento, muita gente se apega ao termo de ser aquele juramento formal. Eu juro perante o Eterno, tal, ir até o templo de Jerusalém. Não é isso. É simplesmente o ato de você dizer que vai fazer alguma coisa. E nesse caso, quando eles começaram a falar, eles não estavam falando para o Eterno, os descendentes de Reuven e de Gade. Eles estavam falando para Moshe, para Elazar e para a comunidade. Dizendo, olha, a gente quer ficar aqui, mas a gente vai atravessar e lutar. Eles estavam falando de homem para homem. Só que isso é como se fosse uma promessa para quem? Para o Eterno. Tanto é que Moshe invoca o nome do Eterno e coloca o nome do Eterno na jogada. Nossos filhos pequenos, nossas mulheres, nossos rebanhos, agora eles colocaram tudo na ordem. Ó. Primeiro os filhos, mulheres, rebanho e todo o nosso gado, agora aparece o gado, né? Permanecerão na cidade de Gileade. Mas os seus servos atravessarão todos os homens armados para a guerra diante de Adonai para batalhar como o Senhor diz. Em seguida, Moshe deu ordem aos descendentes de Elazar, o Corém, sacerdote, a Yehoshua, Benum, o filho de Num, e aos líderes das tribos de Israel. Moshe já sabendo do fim da sua jornada, que ele já estava finalizando, né? A sua jornada nessa... já estava na parte final, né? Da sua caminhada. Tanto que a partir disso a gente já vai ter o último discurso de Moshe no livro... Tá errado aqui. Pronto. Agora. A gente vai ter o relato no livro de Devarim, onde Moshe já vai trazer o seu resumo final para ali ser reunido aos seus antepassados. Porém, se a gente observar, Moshe, mesmo sabendo que vai morrer, veja que atitude nobre de Moshe, para mostrar que a vida do ser humano não é se importar só apenas consigo mesmo. Por exemplo, como esses homens estavam se importando somente com as suas riquezas. Estavam um pouco se lixando com relação às promessas dos seus antepassados, com o sofrimento dos seus antepassados para conquistar aquela terra. Eles não deram valor à sua herança. Porém, Moshe, antes de morrer, o que é que ele vai fazer? Vai deixar tudo delegado, tudo organizado. Vai se preocupar com os detalhes. Tanto que ele faz o quê? Ele deu ordem concernentes a eles, a Eleazar, o Corém, e a Yehoshua, filho de Num, e aos líderes da tribo do povo de Israel. Porque Moshe poderia ter deixado isso aí. Se eles forem, eles vão. Se eles não forem, é um problema deles. Eu vou morrer mesmo. Eles que se virem agora. Mas não. Moshe foi lá, reuniu, delegou as ordens, e no versículo 29 diz: Moshe lhes disse: se os descendentes de Gade e de Reuven atravessarem o Iarde com vocês, com todos os homens armados para a batalha, diante de Adonai, e se a terra for conquistada diante de vocês, deem a eles a terra de Gileade como propriedade, somente se eles fizerem tudo o que eles prometeram. Provavelmente estava tudo anotado, né? Se, no entanto, eles não atravessarem armados com vocês, terão posse da terra de Canaã, da terra com vocês em Canaã. Então, literalmente, Moshe condiciona que Israel só considerasse aquelas terras como propriedade dos filhos de Gade, de Reuven e de Menashem, se eles realmente cumprissem a sua palavra. Se, porém, eles não fizessem isso, e só alguns deles fossem para a batalha, ao invés de todos os homens aptos para a guerra,
eles ficariam com a porção na terra de Canaã. Então, o Eterno disse, Moisés está dizendo, olha, se, por exemplo, eles não mandarem todo mundo, só mandar uns gatos pingados, mandar os coroa, né, os coroa buchudo, literalmente, né? E se em vez deles irem à frente do exército, eles forem lá pelo fundo, né, escondidos, aquela terra lá não é deles, não. Eles não poderão tomar posse dela. Eles vão ter que ficar do lado de cá. A terra será do lado de cá. Então eles vão ter que vir conquistar a terra deles. Basicamente é isso, né? Os descendentes de Gade e de Reuven responderam: faremos como Adonai disse a seus servos. Atravessaremos em direção à terra de Canaã, armados diante de Adonai e a terra que possuirmos por herança será deste lado do Jardém. Moshe deu aos descendentes de Gade, Reuven e também meia tribo de Menaxe, os filhos de Yosef, o reino de Shihom, rei do Emori, o reino de Og, rei de Bashan, e as terras da cidade em suas fronteiras, como cidades vizinhas. Aqui aparece a meia tribo de Menaxe. Depois que eles ouviram, né, metade da tribo se dividiu e disseram, não, a gente gostou também dessa terra, a gente quer uma parte dela. Já outra metade disse, não, eu quero atravessar. Para não ter contenda, eles se dividiram em duas partes. Um grupo que quis ficar na terra de Canaã passou e outro grupo resolveu ficar de fora. Qual é a consequência disso, meus irmãos? Dessas escolhas que eles fizeram. Quem foram os primeiros a serem atacados? Quem foram os primeiros a serem atacados? No livro de Juízes, capítulo 3, a gente já vê o início desse ataque justamente com quem? Quem foi o primeiro a começar a incomodar o povo de Israel? O reino de Moabe. E onde fica esse território? Nas terras de Moabe. Posteriormente, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 5, versículo 26 em diante, fala justamente sobre os filhos de Reuven, Gade e Menaxe, que eles foram os primeiros a serem levados cativos pelo reino da Assíria. Logo, os primeiros filhos de Israel a sofrerem foram justamente aqueles que estavam do outro lado do Jardém. Assim como o filho pródigo que pediu antecipadamente a sua herança, essas tribos fizeram da mesma forma, queriam terras que não precisariam lutar. Queriam garantir logo a sua herança. Mas não sabiam, eles, né, que eles mesmos seriam os primeiros a perder as suas terras por conta da desobediência. Os descendentes de Gade destruíram Divon, Atarat e Aroê. Esse foi o nosso estudo, meus irmãos, dessa manhã. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam ter um excelente almoço aí. Possam curtir com as suas famílias. Se alegrar neste momento. E fazer o que nós estamos fazendo. É lutar pelo reino do Eterno. Não por essas coisas que passam. Por tudo que está à nossa volta aí. Que em breve será totalmente desarraigado da terra. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Que nós possamos dar o bom fruto e exalar o bom aroma que a Torá nos proporciona através do nosso mestre, que nós amamos tanto, Yeshua. Fique aí com a Birkat Kohanim, com o nosso querido e amado irmão Garganta de Aço, Moré, nosso professor também, ele é um professor para mim. Ele me ensina muito, eu converso com ele aqui bastante, meu amigo, meu irmão, Yosef Torres. Shabbat Shalom, meus irmãos, até a tarde e estudaremos, né? Se o Eterno permitir, vou ver se eu consigo, viu? 42 estágios da Techuvá em poucas horas, será? O Moré Felipe passou aí 10 estudos de 2 horas cada um. Quem quiser a playlist completa, tá na descrição do vídeo aí.
beleza? Tá no de ontem, eu vou ver se eu coloco no de hoje. Porém, se vocês quiserem o resumo do resumo, venha com a gente aí nessa tarde aí. Vai ser legal. Não vai ser igual a comentarista de futebol, não. Partiu pela direita, gol! Não. Vai ser assim, não. Vai ser assim, não. Vai ser explicadinho, mas um pouco rápido, né? Shabbat Shalom, meus irmãos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua, ungido, escolhido do Eterno. Amém, ve amém. Até a tarde, pessoal.